nosso cérebro, há milhões de conexões e ideias competindo por atenção. É como se dá o raciocínio. Mas quando aparecem ideias inconsistentes sobre o mesmo assunto, vem o conflito. E nesse momento, dizem alguns neurologistas, nosso cérebro só tem uma coisa a fazer: rir. Muitas vezes, diante de uma tragédia, acionamos o mecanismo do humor. Logo, surgem anedotas sobre algo que é dramático. Por quê? O humor tem a capacidade de passar pelas frestas mais escondidas da nossa mente. Como se dá esse processo, a ciência ainda não descobriu com exatidão. Eu escolhi, a pedido do Marcelo, uma visão intrapsíquica, isto é, uma visão do que acontece ou do que a gente supõe que aconteça dentro da mente para que o humor possa acontecer, operar, tanto no seu vértice, vamos dizer assim, na sua manifestação externa, que são anedotas, programas humorísticos, tudo que a gente conhece de manifestação do humor, mas que de um certo jeito a gente pode ter por certo que nasce dentro de uma maneira de elaborar um fato. Então, um fato como ele é percebido. Essa foto é uma foto real, né? Americana, de 1923. Tem uma senhora assinalando, mostrando um sinal que fala: japoneses, né? Japs, keep moving. Japoneses, continuem em movimento. Este é um bairro de homens brancos. É dizer, ela não parece ter nenhum problema, não é? Inclusive mostrar, não sei como alguém disse, está passando um japonês ali que ela aponta, porque ela parece não achar que está grande o bastante o sinal dela, né? Obviamente, vocês podem notar que não há graça nenhuma nessa foto. Agora a outra foto. Então, é uma loja que faz leilão e venda de negros. Curiosamente, tem um negro sentado, né? Parece que em paz, até lendo alguma coisa. Ninguém, naturalmente, nos dias de hoje, teria a reação de achar graça. Por incrível que pareça, isso é passível de transformação em humor. Hoje em dia, nós sentimos como tão absurdo que a nossa mente pode incapaz de dimensionar o que significa um homem se apropriar do outro, por exemplo, e vendê-lo como uma mercadoria, né? A dimensão do que se passa aí é tão impossível de pegar de uma maneira mais integral que alguém poderia até pensar rapidamente: isso aí só pode ser brincadeira do Jacques, né? Botar um troço desse aí, né? Aí começa, né? Por que só pode ser brincadeira? Bom, certamente porque é inimaginável que a gente possa aceitar esse fato. Só que não é porque aconteceu em 1870. É porque somos passivos frente ao que está acontecendo agora. Este agora ao qual nós somos passivos e ao qual nossa dimensão psíquica alcança rapidamente, mas alcança no máximo para nos deixar impotentes frente ao sofrimento humano e ao problema que os humanos causam a si próprios e aos outros, acaba por determinar uma situação onde há um desconforto em perceber a natureza humana e a destrutividade humana da maneira como de fato ela acontece. Então vejam, não que se precise fazer piada destas fotos, mas vocês ficariam, acho que pouco espantados com a rapidez com que poderia se fazer piada disso, né? Piada talvez não necessariamente, mas eu quero que vocês vejam o seguinte: é o que essas fotos mostram, no seu sentido mais profundo, que começa, como um exemplo, a criar condições para que a mente reaja. Porque a mente reage, seja neurologicamente, seja como for. Ela reage. Alguém que fizesse humor disso seria um perverso? A pessoa seria um maluco, quem sabe, que resolveu simplesmente utilizando
uma coisa insuportável, começar a reagir. Não. A sensação de que estamos entre pessoas capazes de fazer isso faz com que a gente fique muito intranquilo. Não há nenhuma confiabilidade no ser humano. Vocês podem ver pelos jornais, pelo que acontece no Brasil e fora do Brasil, como por muito pouco o ser humano começa a barbarizar em cima do outro. Eu vou colocar uma situação para vocês que todos vocês conhecem, tá? De mostrar para vocês como é que o humor funciona enganando os sentidos e utilizando o que a mente tem naturalmente para aliviá-la. Todos vocês já devem ter tido contato com Gênesis da Bíblia. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, dela não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A serpente oferece para Eva o tal do fruto da árvore do conhecimento. E a Eva diz, olha, eu prefiro não comer porque Deus disse que não pode, a gente vai morrer. E ela diz assim, não, você não vai morrer, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e serei como Deus, sabendo o bem e o mal. Quer dizer, depois que você souber do bem e do mal, Deus não vai mais poder fazer isso com você. Né? Deve ser por algo assim que ela comeu, não fica claro. Tá? Aí ela comeu, não é? E deu para Adão, que comeu também, e aconteceu uma coisa engraçada. Né? Eles começam a ouvir os sons de Deus chegando ali, por aquela região, e começam a se esconder. E Deus acha curioso e pergunta onde você está, não é? Onde é que vocês estão? E ele disse, olha, Adão diz para Deus, eu ouvi a sua voz soar no jardim e temi, porque estava nu, e escondi-me. Deus, que não sabia que ele tinha comido alguma coisa, diz assim, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesses? Então disse Adão, preste atenção, mesmo que a tradução da Bíblia seja ruim, olha que interessante essa resposta. A mulher que me deste como companheira, ela me deu da árvore. E comi. E disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? Disse a mulher. A serpente me enganou. Vocês vejam que é a primeira transferência de responsabilidade oficial, né, nessa situação. Né? Vocês vejam como Gênesis, a Bíblia pode ser muito engraçada. Né? E por último, aconteceu aquilo que vocês sabem, nós estamos aqui nessa situação, por isso que a gente está aqui. Hoje até é um intervalo razoável, né, disso, mas Deus diz assim, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, para que não estenda a sua mão, vejam essa, é violenta, e tome também da árvore da vida, coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois, lançou para fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora formado. E vejam que curioso, tudo isso para vocês verem o seguinte, ao adquirir a consciência, perdemos o paraíso. A consciência custa o paraíso. O humor tenta retomar uma gotinha do paraíso pelo único jeito que ele pode, que é enganando essas autoridades. Na figura mitológica da Bíblia, Deus é a autoridade, mas nós não precisamos da Bíblia, nós temos 180.385 trilhões de deuses dentro de nós, dizendo o que pode, o que não pode, o que acontece, o que não acontece. A gente vai vivendo em meio a essas autoridades, né? Então veja como é interessante, né? O politicamente correto tenta reunir uma questão de ética e moral. Vocês viram recentemente o que aconteceu com aquele chargista, com a revista e com os chargistas da revista francesa, né? Porque entendeu-se que aquela leitura que ele faz desmoraliza autoridades que não se pode desmoralizar, e seus representantes são assassinos. Né? Nós também poderíamos rir disso, né? Porque é inacreditável. Né? Não se pode fazer isso, senão você morre. Né? O chargista estava rindo disso, e talvez morreu por isso mesmo. O
humor e seriedade estão mais relacionados do que se pode imaginar. Há uma relação de ambiguidade entre eles. Às vezes, coisas do humor são levadas muito a sério, e coisas muito sérias viram motivo de piada. Há situações em que o humor causa a impressão de descaso ou falta de credibilidade. Mas o humor enxerga o que é sério e permite dizer coisas que ninguém ousa dizer. O Freud, ele fez uma formulação que vocês conhecem, antiga, chamada em ego, que sou eu, id, que é a nossa biologia, os nossos impulsos, e superego, que seria um precipitado do aprendizado moral, que teria uma função de regular a liberdade maior ou menor do ego. O id é um psicopata. Ele simplesmente oferece ao ego tudo. Ele quer roubar, comer, transar. Ele quer tudo. Ele é o centro de pulsões. O ego tem que dizer para o id o seguinte: olha, pessoal, vocês não vão poder fazer o que vocês querem comigo. O superego também pressiona o ego para que o ego deixe o id funcionar aqui, mas não deixe ali. Então o ego é um grande administrador. Isso é muito antigo, tá? Eu só estou falando isso para que vocês vejam uma coisa curiosa. Os mecanismos de defesa do ego clássicos são repressão, negação, projeção, deslocamento e sublimação. Classicamente, humor é a sublimação. Sublimação é satisfazer um impulso, tá? Com um objeto substituto. Ao invés de você querer dar um soco na sua ou no seu sogro, sogra, irmão, irmã, tio, você come um cheesecake. Né? Você sublimar engorda há muitos anos isso. Né? Quem resolver esse problema, né? Mas existem outros mecanismos muito úteis. Curiosamente, esses mecanismos de defesa também são formadores de sonhos. Num sistema mais complexo. Então, vocês vejam que o humor, ele faz isso. O que ele faz? Ele pega um fato e ele faz uma manobra. Ele diz assim, olha, vocês não podem suportar ver a natureza humana, mas se vocês olharem que isso só pode ser uma loucura, o ser humano é louco, ele cria essas coisas, ele já começa a criar condições para que a gente veja a natureza do ser humano de uma maneira mais palatável. Existem vários tipos de humor. Isso é muito importante que vocês saibam. O Freud escreveu um único texto sobre humor, nunca mais mencionou o fato. Agora vejam que interessante isso. Ele era um sujeito que gostava muito de anedotas. E mesmo em palestras, ele falava de anedotas. Mesmo em algumas muito mais famosas do que outras, e com o paciente se tem evidências de que também falava. Agora, notem isso. As pessoas que publicaram e revisaram o trabalho do Freud fizeram uma coisa muito curiosa. Retiraram as anedotas que ele falava das traduções. Vocês vejam que engraçado? Porque eles, como autoridades, achavam que aquilo era como se não fosse levar a sério. Como se o Freud não fosse tão sério. Então pensem também no humor como uma coisa que é levado menos a sério, né? O humor, na verdade, está tentando levar a sério alguma coisa, mas ele está tentando fazer uma coisa assim. Ele pega alguma coisa que é tão séria que a mente não pode levar a sério e faz alguma coisa para que aquilo reentre da consciência de uma forma mais razoável. Né? É um trabalho difícil, geralmente automático, e a gente faz isso o tempo inteiro, né? Se dando conta ou não se dando conta. O humor, ele favorece a sobrevivência psíquica, né? E ele se dá de dezenas de maneiras. Se vocês não se ativerem a anedotas, piadas e interfaces mais claras do humor, vocês vão ver que a gente faz isso o tempo inteiro. Até não levando a sério alguma coisa demais, já estamos criando condições não de desmoralizar até mesmo o que está nos sendo relatado, mas de nós podermos suportar, né? Então, vou dar um exemplo clínico para vocês. Vocês pegam, é comum segunda-feira, não é?
o marido fala mal de alguma coisa que aconteceu em casa, no domingo e no sábado. É até suspeito que o fim de semana seja considerado algo de descanso. Num consultório de psicanálise, nota-se na segunda-feira que não houve nenhum descanso sábado e domingo. Tá? Discussões em carro são excepcionalmente importantes, né? Especialmente na volta das festas. Né? E é muito engraçado de ver. Eu digo para vocês que é engraçado. É uma profissão muito engraçada. E por que essas pessoas estão brigando? Vocês não vão acreditar. É pelo que elas estão dizendo. Uma porque disse, outra porque não disse, uma porque olhou, porque não olhou. Tudo isso está sendo falado. Mas se vocês notarem, falta humor. As pessoas estão rindo, estão sofrendo por falta de humor. É óbvio que a mulher do cara é esquisita. Existe alguém que não seja? É óbvio que ele é um chato, que a mulher disse. E alguém não é? Não é? Mas acontece, vejam que a falha do humor como é perigosa. Eu levei a sério que minha mulher me disse uma certa coisa. Mas aí é um azar muito grande que o senhor tem, não é? De levar isso a sério. Não é? É ela que está dizendo, quem tem aquela mente é dela. A mente é dela, é ela que está pensando. O senhor nem tem nada a ver com isso. Não é? O senhor não parece usufruir de humor. Não, mas vem cá, mas eu não vou levar a sério o que ela está dizendo, eu preciso ser respeitado. Bom, se essa pessoa tivesse humor, ela poderia ter ido embora desse casamento há muito tempo. Né? Mas sem humor ela fica. Não que seja o único jeito de ficar. Com humor também dá para ficar. E a gente fica. Quem está casado sabe que tem que ter humor para ficar. Que é uma maneira de destituir a nossa autoridade. Quer ver? A minha mulher está fazendo uma coisa que a minha mãe não gosta. A minha mãe não está lá, mas os representantes dela dentro de mim estão todos. Né? Então ela começa a fazer, minha mãe não gosta. Minha mãe está dentro de mim, né? Aí ela começa, minha mãe lá dentro, dizendo, que mulher desgraçada, né? E aí, o que acontece? Ou eu tenho que dizer para minha mãe, não levá-la muito a sério, e dizer, pô, mãe, mas tu também é chata como cão, né? Deixa minha mulher em paz, né? Me deixa em paz. Senão, o que a gente faz? Leva a sério. Eu já fiz isso, eu levei a sério minha mãe e mandei um monte de gente longe. Né? E é muito curioso, se vocês prestarem atenção, nós não somos porta-vozes de nossos pensamentos. Nós somos de muitos que nos antecederam e alguns fazem isso com orgulho. Né? Muito orgulho. Ó, meu avô já dizia isso. Né? E o seu avô já faz tempo que faleceu, faz algum tempo. Né? Mas o senhor representa ele ainda? Represento. Né? Lá em casa a gente faz o que ele manda. Né? Mas o que o senhor pensa? 90% diz não sei. Então, por isso que falta humor. Quem sabe que não sabe o que pensa, pelo menos pode dizer para a mãe, para o pai, para quem está dentro, que eu não sei o que penso, mas pode não ser verdade o que você está dizendo, então deixa eu ficar com a minha mulher. Né? Ou a pessoa que não sabe. Por que eu estou falando isso? A finesse do humor está em Shakespeare, isso aparece nas figuras do clown, do bobo da corte, no Rei Lear, ou King Lear. Esse bobo, vale a pena vocês verem, ouvirem, lerem essa peça do Shakespeare por inúmeras razões. O bobo da corte do Rei Lear, ele faz um papel que é apresentar para o rei a realidade. O rei está louco, ele fica louco. E o bobo, de uma forma completamente escrachada, a gente tem horas que pensa que o rei vai mandar matar ele, porque é um desrespeito absurdo, ele diz para o rei que o rei está louco. A dizer para um rei que o rei está louco. E se retomasse tudo pela força? Monstruosa ingratidão. Se tu fosses meu bobo, titio, ias apanhar muito para aprender a não ficar velho antes do tempo. Como assim? Tu não devias ter ficado velho antes de ter ficado sábio. Não permita que eu fique louco. Oh, louco não, céu bendito, conserva a minha razão. Eu não quero ficar louco. Ele tentava desmoralizar para esse rei a autoridade ao qual ele estava submetido. Esse rei preferiu deixar a melhor filha de lado porque ela falou a verdade. Depois ele foi liquidado pelas outras duas filhas que mentiram e teve o maior remorso da história. Ninguém aqui é capaz de ter o remorso que o rei Lear teve. E é engraçado que o rei, o bobo, vejam esse humor, porque é humor. Ele desmoralizando o que fez o rei ter remorso, o rei não ria, mas ele conseguia viver o humor
são mecanismos psíquicos variados que viabilizam o contato do indivíduo com alguma coisa. A risada ou não risada é sempre um alívio, né? Então vocês têm que ter em mente que a função do humor é desmoralizar autoridades. Algumas delas, elas são tão perfeitamente forjadas que elas parecem que estão a nosso favor, tá? O humor não é partidário, o humor ele não tem simpatias com isso ou com aquilo. Ele é o que eu estou privilegiando. Eu não sei quem aqui conhece o Rilke, o nome dele é Rainier Maria Rilke. Ele foi um cara curioso, além de poeta, ele foi secretário particular do Rodin. Vejam o que o Rilke diz sobre ironia, né? Ele fala isso num livro chamado Cartas a um Jovem Poeta, mas ele fala, num trecho da carta, para este poeta que ele escreve, ele fala o seguinte: Não se deixe dominar por ela, sobretudo em momentos estéreis. Nos momentos criadores, procure servir-se dela como de mais um meio para agarrar a vida. Utilizada com pureza, ela também é pura e não nos deve envergonhar. Ao verificar, porém, que se familiariza demais com ela, temendo uma intimidade excessiva, volte-se para os objetos grandes e graves, diante dos quais ela se encolhe desajeitada. Busque o âmago das coisas, aonde a ironia nunca desce. E ao sentir-se destarte como que à beira do grandioso, examine ao mesmo tempo se essa concepção das coisas deriva de uma necessidade de seu ser. Sob a influência das coisas graves, com efeito, a ironia ou o abandonará por si mesma, se tiver sido algo de ocasional, ou então se reforçará, caso lhe pertença como coisa inata num instrumento sério, enquadrando-se no conjunto dos meios com que o senhor deverá moldar a sua arte. Veja, é uma opinião sintética, complexa para dedéu, né, do uso de um elemento do humor. Vocês podem observar que a ironia ela faz com que uma certa autoridade não seja levada a sério. Então, por exemplo, uma pessoa diz uma coisa: olha, Jacques, você não pode mais tomar vinho. Eu vou dizer: aham, tá bom. O que eu estou fazendo? Eu não estou levando aquilo a sério. E eu dei um exemplo aqui, pífio, né? Óbvio que o polo destrutivo, brutal, horroroso, e que vocês vão ver rápido, é o cinismo. É uma expressão sensorial da ironia em que se perde o refinamento. Mas ele fala que a ironia pode ser um instrumento muito poderoso para o indivíduo e ajudar a colaborar com a vida. Possivelmente o que ele queria dizer é: use-a para desmoralizar as autoridades que de fato atrapalham o viver. Mas não use demais, porque se você ficar familiarizado demais, você é que vai virar autoridade. E se vocês falarem com pessoas excessivamente irônicas, vocês vão ver que são pessoas autoritárias e que pousam daquelas que desmoralizam autoridades. É por isso que é inteligente essa observação dele. Cuidado. Se vocês vejam que o mesmo mecanismo de alívio, quando a pessoa se familiariza ou fica muito identificada, ela vai exatamente para o outro lado. O humor é um instrumento de crítica que pode ser usado para diversos fins. E quando o humor é usado ideologicamente por governos totalitários, ainda assim é possível chamar de humor? Eu queria dizer uma coisa para vocês que eu acho nos dias de hoje necessário que a gente comente sobre o humor em regimes totalitários. Vocês viram que o Irã, independente das pessoas gostar do tapete, da comida, é um povo maravilhoso, eles estão mesmo num regime totalitário. No caso teocrático, é uma ditadura religiosa, não é? E teve um concurso há 2 ou 3 anos atrás, até um brasileiro, não sei de onde que ele é, chamado Latuf, ganhou os melhores prêmios de cartoon. E os cartoons eram formas, era especificamente, provocativamente chamado pelo líder religioso, para fazer cartoons que negassem a existência do Holocausto. Ele foi muito bem, ele ganhou. Não sei se fora de lá alguém deu o sentido que tinha no próprio propósito do cartoon. Mas ele ganhou e ele está bem orgulhoso que ganhou isso, né? Então eu pergunto,
Mesmo que não fosse esse o exemplo, qualquer outro exemplo, a gente sabe. Vocês imaginem o humor na Coreia do Norte, né? O que deve ser, né? Veja que o humor, quando ele é curiosamente utilizado como uma forma de se apropriar da autoridade, né? Quer dizer, o humor é de desmoralizar o ego. O ego tem que ser dominado pelo superego, pela autoridade. Obviamente que o id está suprimido há muitos anos. Isso aí que vire sintoma, né? Para dar para psiquiatra, para um monte de coisa. Mas é engraçado de vocês verem, realmente é engraçado que o espaço psíquico onde acontece esse humor que é leve não é diferente do outro. É diferença de falta de humor. Vocês vejam que o Ayatollah, ele chamou um concurso de caricaturas, para reassegurar que o Estado e o pensamento, é o que chama de bigotry, e a ideologia seja mantida. Mas nós rindo, né? Tem que ficar rindo disso, né? É um riso estranho. Ele existe, né? E eu acho que até em regimes não totalitários se tenta, às vezes, manipular com humor, claramente, né? Ele serve de manipulação. Eu estou muito interessado em entender por que esses repressores e perseguidores implicam com o humor. Então, qual é o problema de pessoas sérias isso em relação ao humor? Veja, o sério para a psicanálise é o que considera a realidade. A parte que vocês vejam que eu resisti, acabei não falando. Isso aí foi inconsciente, mas meio consciente também, do politicamente correto. Aí estaria a resposta. O que acontece é o seguinte: assim como um bebê precisa que seus pais tenham contato com a realidade, o adulto tende a entender que para a adaptação social dele no meio, é preciso estar de acordo com as regras do grupo. Como isso é verdade. Então as crianças não são ensinadas outra coisa a não ser aprenderem a se adequar aos grupos. Então elas vão a escolas, né? Elas fazem aquilo que devem fazer para, inseridas no grupo, cuidarem de sua sobrevivência. Eu nunca ouvi falar numa escola que ensina a pensar. Tem escola que faz esta propaganda. Mas eu nunca vi. Até porque eu acho que eles não teriam condições de fazer isso. Então eu não tenho queixas com escolas. Mas o que acontece? Os repressores, eles estranham. Não é exatamente que eles querem destruir a possibilidade do humor. Eles estranham que alguém comece a pensar com autonomia e questionar as bases que determinam o que, para o adulto adaptado socialmente, substitui o contato com a realidade, né? Então, o que acontece? A adaptação social não passível de questionamento é o que é entendido pelo adulto como realidade. Então, o que acontece? O repressor, seja interno ou que faz uma ação externa, ele está garantido no grupo. Ele não vai duvidar, ele está do lado de uma massa muda que concorda com ele. Como nós temos representantes internos desse grupo, o humor ele mexe com isso, ele é tolerado e até bem aceito, mas a partir de um ponto, ele pode pegar um fio desencapado, né? Então, a grande questão que o humor, eu acho, pode colaborar é como de falar sobre autonomia sem atacar a adaptação social. Né? Geralmente é difícil. É muito difícil de fazer isso. Né? Microscopicamente no consultório é o que um psicanalista deve fazer, mesmo sem fazer nenhuma piada. É o que ele deve fazer, para a pessoa poder ser um pouquinho quem ela é, já que adaptada socialmente ela está. Se o humor pode ser uma ferramenta para manipular o outro, pode também ser um alívio para as nossas angústias. Abrir um espaço maior para o humor dentro de nós favorece uma vida física e psíquica mais leve. Nos relacionamos melhor com nós mesmos, com o outro e com as questões às vezes tão pesadas do nosso mundo. Uma moça me procurou porque o marido estava traindo ela com a melhor amiga.
Mas o curioso é que poucos minutos depois, um pouco constrangida, ela é que estava atraindo a amiga para o marido, né? Vocês vejam, por que ela ficou sem jeito para me falar? Não preciso dizer, né? Eu não sou autoridade, mas dentro dela tem alguém dizendo que isso não pode, né? Atrair a melhor amiga para ficar com o marido. Eu perguntei, mas por que você faz isso? Ela disse, olha, é para ver se acaba com esse desejo dele de uma vez, né? Olha, eu sou um cara gordinho, já fui mais gordo. Acabar desejo de gordo com comida é mentira, porque na próxima refeição, né? Vocês vejam que é muito engraçado a pessoa dizer que está muito chateada com o marido que está traindo ela, né? Só que she means it. Ela pensa mesmo que o marido está traindo. Essa é uma mulher engraçada, né? Então eu pensei assim, se eu puder ajudá-la a rir disso, né? Não precisa morrer de rir, né? Mas vocês vejam assim, de tudo que ela falou, a única coisa que me preocupou é ela estar se maltratando, né? É ela que está se maltratando. O marido está feliz da vida, né? A amiga, que depois eu vim a conhecer, está muito feliz, né? Mas eu queria que vocês vissem a felicidade da amiga. Vocês vão ficar chocados. Ela não está feliz, né? Quer dizer, alguma coisa está acontecendo. A pessoa não precisa ser ensinada a ter humor, assim, dizendo, olha, você tem que rir disso. Isso é ridículo, né? Não precisa. Mas ela precisa ver, ganhar mentalmente o espaço que só o humor oferece. Então vocês vejam que eu vou desligando o humor do concreto, né? Essa é a função do humor. Tem muitas vozes dentro da gente, né? De resistência, autoridade, e que muitas vezes bloqueia a gente de sentir o humor no cotidiano. E como, de alguma forma, é possível fazer alguma mudança para ele fluir mais livremente, para ser uma coisa mais natural da gente sentir? Como é que é teu nome? Natália. Natália, a primeira coisa é fazendo essa pergunta, né? Então, tu vê, essas autoridades, possivelmente as que tu fala, favorecem a que tu tenha ficado socialmente adaptada, né? Elas querem que você fique socialmente adaptada, não porque elas são loucas e más, mas porque é como nós aprendemos que a sobrevivência se dá, né? Então, esses convites do espaço que o humor cria, eles podem ser desenvolvidos na medida onde tu entende que ter dúvidas sobre o que tu estás pensando pode ser levado a sério. Então, por exemplo, perguntas que você pode fazer para você mesmo. Será que só porque eu estou pensando é verdade? Né? Porque as pessoas se apropriam daquilo que pensam como sendo igual ao que elas são. O que elas pensam, às vezes, não é o que elas pensam, e sequer tem qualquer coisa a ver com elas. Então, a indagação sobre se o que você está sentindo é verdade ou verdadeiro, a gente usa mais verdadeiro porque o conceito de verdade é muito atrapalhado, né? A indagação é fundamental, né? Então, você veja, se de um lado você não precisa desafiar a adaptação social, por outro, você pode duvidar dos excessos da adaptação social, né? Quer ver um exemplo? Não tem dia que eu atendo uma moça que ela não se pergunta, ainda hoje, se ela pode ligar para o cara para perguntar se ele quer sair com ela. As pessoas acham que isso já passou, né? Não passou. Por que essa moça não pode? Veja, naquilo que se fala de adaptação social, mesmo ela não sendo chamada de galinha, vagabunda e outros derivados mais suaves dessa mesma ideia, ela tem medo. Certamente não é só de convidar o rapaz para sair, né? Então veja, como é que a pessoa pode ver com humor? Eu posso já ser quem sou, ou eu ainda não posso ser quem sou por conta da adaptação social. Esta resposta, para quem você vai perguntar, certamente vai dizer que você ainda não pode ser quem é, a não ser que seja o rapaz, né? Ele vai dizer, pode me ligar sim, ainda que eu vá chamar você depois de um monte de coisas pela minha adaptação social, né? Então, veja que é assim, é questionando o exagero da nossa identificação com os elementos da nossa adaptação social, né? Entendeu? Compliquei também de novo? Foi? Então, Muitas vezes existe um personagem na família
que é o humorista. É o tio maluco, Isso. é o cara que fala as coisas que ninguém está com coragem de falar. Será que esse cara tem um papel que poderia dar algum alento para a paranoia da segunda-feira? Não, é uma boa pergunta, viu? Olha, essa figura, ele anda, existe, né? Ela existe às vezes caricaturalmente, né? Então ele granjeia esse espaço onde ele escapa da autoridade do irmão, que é o pai da família, ou do avô, não é? Então ele não se incomoda de ser considerado meio maluco, porque ele, na verdade, está ganhando a liberdade, né? E geralmente são generosos e angustiados o bastante para oferecer liberdade para os outros, né? Correm risco de vida, né? Mas frequentemente aliviam. O que acontece, e é muito curioso, né? É que muito rapidamente, para a infelicidade dessa turma, que pode até me incluir um pouco, né? Eles podem ser banalizados, né? Existe esse risco, porque o que acontece é que a família ela é um grupo de pessoas que está muito de olho na chefia, né? Então, o problema, por exemplo, um pai ou uma mãe muito neurótico, muito autoritário, mesmo fora como é que fala? Mesmo fora das caricaturas, eles podem ser, e são, mais poderosos do que o tio libertador, não é? Esse tio vai ser alvo de boas memórias, etc. e tal, e possivelmente utilizado na economia psíquica dessas pessoas como algo de grande valor. Mas o curioso, e vocês vão ver que coisa engraçada isso, né? É que é mais fácil identificar-se com o perseguidor do que com o libertador. Porque como do perseguidor se tem medo, a gente ficando parecido com o perseguidor acha que vai ter menos medo ou pelo menos a simpatia do perseguidor. O caso extremo é a síndrome de Estocolmo. Esse tio pode ser injustiçado, né? Ele pessoalmente. Então eu recomendaria para esse tio que ele tivesse, digamos, uma autoestima forte e não dependesse do reconhecimento desse grupo. Porque quanto mais ele tiver que desmoralizar nesse grupo, mais ele vai ser desmoralizado. Me veio algumas coisas na cabeça, como um trecho de uma música do Frejá, que ele fala que rir de tudo é desespero. E também me veio assim, palhaços, os clowns, né, que muitas vezes são pessoas tristes. Como é que você, como psicanalista, vê essa questão da fuga? Em que circunstâncias que os profissionais veem o humor positivamente e negativamente? Olha, os meus profissionais aí, a minha turma, não vê com muito bons olhos o humor. Vocês já devem ter ouvido falar em quadros historicamente chamados de psicose maníaco-depressivas. Esse diagnóstico sumiu e ele deu lugar a um chamado distúrbio bipolar, né? É importante dizer que o distúrbio bipolar ele herdou um pouco também a histeria. É interessante, né? Porque ele herdou duas doenças anteriores, né? No entanto, o conceito do que é maníaco é uma coisa muito mal entendida. A gente ouve falar em maníaco do parque, não é? Maníaco, prenderam um maníaco, ele era um sinônimo de um louco depravado, né? Em psiquiatria, curiosamente, não era isso, até que tinha um porquê de se achar isso. Maníaco em psiquiatria é o seguinte: quando uma pessoa não consegue lidar com esses equilíbrios internos que o Freud, eu usei só como parâmetro para vocês entenderem, o conflito de ego e de superego, quando o ego não tem força para lidar com isso, ele começa a ser muito massacrado, ele corre o risco de fazer o que se chama de triunfo maníaco. O que é o triunfo maníaco? O triunfo maníaco é quando o ego se identifica com uma dessas autoridades e agora vem a fuga, né? Ele, ao invés de, como eu falei na ironia, no cinismo, ele, ao invés de utilizar o humor como um espaço de formulação de pensamentos, ele usa exatamente como um mecanismo de evasão da realidade. A palavra fuga
a gente substitui na clínica psicanalítica por evasão. Eles têm sentidos parecidos, né? Então, o que acontece? Quando a gente vê alguém funcionando assim, os psiquiatras chamam de, geralmente, para não machucar muito o coração dos pacientes, eles chamam de crise hipomaníaca. Então, o que é a crise hipomaníaca? A pessoa guarda uma certa excitação, ele pode ser super engraçado, ele pode ser super agitado, rápido, em inglês fala wit, ele conecta as coisas muito rapidamente, ele tem tiradas para tudo, nada fica no lugar, não é? Ele só, na verdade, não está naquela hora em contato, pelo menos, muito bom com a realidade. Ele está muito angustiado pelos conflitos dele e ele vai, nessa toada, né, digamos assim, tentando de uma forma ou de outra equilibrar, por descargas repetidas, essa opressão que ele vive. Isso frequentemente não tem graça, é detectado, mesmo sem os diagnósticos de psiquiatria, como uma inadequação. As pessoas, às vezes, são marcadas com isso, né? No grupo, né? Aquela pessoa que, pô, lá vem o fulano, né? Não é que não gostam do fulano, né? Até gostam, mas ele é um tipo de palhaço, como você disse, no pior dos sentidos, às vezes, né? Lá vem o palhaço. Quer dizer, o palhaço, ele circula, né? Quando você falou do palhaço que é deprimido, por exemplo, realmente, historicamente, quando se fala dos palhaços, o Carequinha, o Arrelia, historicamente, o palhaço triste, né? Que elabora a tristeza no humor, muito provavelmente o ver a realidade, para a psicanálise, depressão não é doença. Para a psicanálise, depressão é o custo de lidar com a realidade. O deprimido para a psicanálise é este. Para a psiquiatria, o deprimido é o perseguido pela realidade, né? Então, vamos dizer o seguinte, na psiquiatria, quando uma pessoa está desse jeito que você falou, ela está, digamos assim, maníaca, agitada, ela está desesperadamente angustiada, tentando controlar a sua angústia e, eventualmente, ultrapassando alguns limites, uns mais, outros menos, outros conseguem ficar dentro de limites bem bons até, né, são até muito interessantes, mas geralmente guardam para si, na hora de botar a cabeça no travesseiro, um barulho absurdo dentro da cabeça, sem sons audíveis e sem ninguém para tirá-lo dessa situação. Entende? Então não é muito bonita essa parte. Por isso que eu desconfio, talvez aí não haja humor. Pode haver graça, né? Agitação, provocação, turbulência, confusão, jogo de palavras, uma série de outras coisas, mas essa pessoa talvez não esteja com bom humor, né? Está pressionada, né? Boa noite. Muitas vezes a gente leva os nossos problemas com muito bom humor. E a gente vai levando, empurrando com a barriga, mas chega uma hora que o problema espana e não há mais bom humor que sustente. E aí, o que a gente faz, né? E será que isso foi uma forma correta de levar? A gente não deveria ter resolvido de cara? Isso é uma ótima pergunta, né? Quer dizer, você veja, é bom porque responde um pouco da questão da evasão, né? Esse humor que você está falando, ele não tem problema que ele seja levado um problema com bom humor. Mas se o que você está chamando de problema é um chamamento da realidade, a que você use seus recursos para lidar, mesmo que você esteja frustrada, né? Esse humor que tem a função de postergar uma ação que você precisa ter em relação à realidade, ele vai lhe cobrar depois. Toda suspensão de contato com a realidade, via humor ou não, vai depois ou deixar a pessoa deprimida pela perseguição ou perseguida pela depressão. Mas ela não escapa. Da realidade ninguém escapa. Então este humor, veja como é interessante. Se você ri, não precisa rir, morrer de rir. Mas se você tem uma visão do seguinte, você tem que fazer um troço aí que eu não quero e tal, não vou fazer.
Tem que esmagrecer, como se fala, né? Com S. Né? Ah, mas não vou. Né? Se um dia você vai no cardiologista e está com das 3 coronárias, 12 entupidas, rapidamente você vai perder a graça. Por quê? Porque não tinha graça. Então tem que ter cuidado. Por isso que eu falei, o humor, como função intrapsíquica, ele é aliado da realidade. Ele não é aliado da evasão mental, ainda que se preste para isso. E isso é tão complexo, é uma lida tão difícil, que precisaria uma certa... quase que um espaço de conversa contínua para que se possa distinguir qualitativamente o humor como que favorece a que você enfrente a realidade, como aquele que desfavorece que você enfrente a realidade. Entende? Mas numa resposta simples, eu vou dizer uma coisa para você. Se você acha que está sendo chamada pela realidade, deixe para rir depois. Né? Porque não vai ter graça. A gente posterga. Dá para postergar. Mas você pode ver que a gente vai ficando perseguido. Ficou perseguido, não tem graça. Eu queria que vocês pensassem um pouco, porque eu me sinto muito sozinho, agora vocês podem me ajudar a ter companhia, a de que o humor não precisa ser escrachado, mas ele não precisa ser colocado da maneira como ele é colocado, como alguma pessoa não está levando o outro a sério. Né? É um espaço que se abre para conversar de alguma coisa séria demais. O que eu acho é que a gente pode e deve preservar esse espaço que eu estou chamando de humor, para a gente poder continuar pensando, não só naquela barbaridade ali, que já até não é mais parte nossa, mas a gente pensar no nosso dia a dia. Né? A única coisa que é autoridade verdadeira, isso é uma dica, tá? Isso já é bônus, certo? A única autoridade que não merece ser desmoralizada é a vida. Né? Todo o resto merece pelo menos uma chance, né, de ser desmoralizado. Mais reflexões no site e Facebook do Instituto CPFL. Por que o humor não consegue florescer dentro do autoritarismo? Eu queria que você comentasse um pouco a respeito dessa utilização do humor como fuga de realidades extremas. Assim.